Bom dia, bom domingo para você que nos acompanha mais uma vez aqui no canal da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Memorial Batista no YouTube. É uma alegria estarmos juntos aqui para darmos continuidade ao estudo da revista Cristão em Tempo Integral, uma revista que tem trabalhado aí a doutrina da mordomia cristã e como ela impacta a vida de um cristão de maneira integral, não é? Então, temos estudado temas muito importantes para o nosso amadurecimento espiritual e, de fato, a revista tem nos permitido uma revisão das nossas atitudes, um olhar no espelho, uma técnica que a gente tem incentivado aqui como parte desse estudo. E vamos dar continuidade desta vez na lição de número 13, que tem como título Motivado por Amor. Vamos ver aqui quais são os temas, o que é que a revista nos conduz, com base na palavra de Deus, a esse entendimento da motivação, daquilo que move o coração de cada um de nós. Muito bem, vamos começar então com uma oração, depois a gente vai recapitular o que tivemos na aula passada e seguiremos com a matéria de hoje. Pai amado, obrigado por mais um dia e uma oportunidade de te servir e de aprender do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, revelada a nós. E obrigado, Senhor, porque de fato ela é completa em tudo, Senhor. Não só nas atividades, na prática diária, mas como também é importante o ajuste nas nossas motivações, que é o tema que vamos estudar neste domingo. Que o Senhor abençoe a mim como professor, mas também a cada um dos meus irmãos e irmãs que acompanham essa aula neste domingo ou em qualquer outro momento da história por este canal. É assim que oro, muito grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Na lição passada, a gente tratou sobre um culto diferente, não é? Falamos com o professor Tito aí, conduzidos aqui pelo que a revista nos traz, sobre culto, né? E acho que os grandes destaques da lição passada estão na compreensão que a revista nos traz, que nós, cristãos em tempo integral, não podemos nos limitar a nossa conceituação de culto a um momento que tem início, meio e fim. O que a revista nos traz, e de fato aprendemos isso com a palavra de Deus, é que a vida do cristão é um culto permanente, não é? Em todo o tempo nós estamos nos relacionando com Deus, nós estamos dialogando com Deus, ouvindo a sua palavra no nosso coração, os seus ensinamentos, a sua revelação por meio do Santo Espírito. Todo o tempo que nós estamos dialogando com Ele, apresentando questões, ideias, a nossa consciência vai trabalhando de uma maneira casada, digamos assim, com o Santo Espírito, na medida em que nós temos essa compreensão de que a nossa vida é um culto permanente ao Senhor. E assim, tudo que somos, tudo que temos, o tempo que dedicamos nas nossas atividades, são parte dessa atividade de culto a Deus. Tantas vezes a gente pode até ficar pensando, né? Poxa, tudo bem, a gente está falando aqui de culto, o culto em geral é uma atividade coletiva, aqui nós estamos falando da vida privada de cada um de nós. Sim, isso é importante porque tantas vezes a gente acaba tendo comportamentos totalmente diferentes, né? Quando estamos num culto coletivo e na nossa individualidade. O que a palavra de Deus nos chama a atenção, e a revista fez questão de destacar, é que esse tipo de comportamento de reverência, de respeito a Deus que nós temos no momento dos cultos coletivos, deve ser observado na nossa vida particular. Não quer dizer que a gente tem que ter um boletim para seguir para o dia inteiro, obviamente que não, mas termos a clara noção de que Deus está presente em todo o tempo nas nossas vidas. Portanto, se num culto coletivo nós temos uma atitude de reverência e de respeito na prática da adoração, do louvor, do aprendizado, da comunhão e da entrega, pois bem, na nossa vida cotidiana, no relacionamento com as pessoas, no trabalho, na escola e sozinho, nós precisamos ter essa mesma atitude de reverência.
Ou então nós vamos estar prestando reverência aos demais, não a Deus. Estaremos prestando reverência aos irmãos que estão conosco, porque é um culto coletivo e eles estarão nos olhando. Mas se o culto é a Deus, precisamos ter a consciência de que Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. Não é? Então, esse é o destaque da última lição, e tudo que temos, o nosso trabalho, nosso tempo, os nossos bens, devem sempre servir como meios de adoração ao Deus vivo. Esse é o grande recado da última lição, algo que nós que buscamos ser cristãos em tempo integral devemos adotar nas nossas vidas. Pois bem, mas hoje daremos continuidade, certamente o tema de hoje está conectado com isso que vimos na última lição, mas com uma outra perspectiva, a perspectiva da motivação, daquilo que nos move a agir, que inspira o nosso dia, a nossa prática diária, e é algo que certamente vai falar aos nossos corações. Por isso eu já começo com o exercício, trazendo aí algumas imagens para fazer uma pergunta a você. Muito bem, diante dessas imagens que estão aí, temos uma imagem de um culto, aqui na nossa igreja memorial mesmo, temos ali alguém diante da palavra de Deus, lendo com mãos em posição de oração, alguém fazendo a entrega do dízimo, não é? Durante o culto. A pergunta é: o que te move a fazer essas coisas? O que te move, não é, a ler a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? O que te impulsiona a isso? É porque você quer ter mais conhecimento, entender melhor, né, a revelação de Deus, a palavra de Deus, isso que a gente ouve falar pelos pastores? Não, é uma questão de aprendizado. Isso me move, de entendimento. Né? Eu quero saber a Bíblia para poder falar e discutir temas bíblicos com as outras pessoas. E em relação a orar, o que é que te move? É o reclamar? É o pedir? É o agradecer? Em relação à participação em um culto dominical, qual é a sua motivação? Não, estou indo lá cumprir uma obrigação, estou indo lá fazer uma prática religiosa, uma espécie de um ritual, que eu preciso disso para a minha semana. Então eu tenho que estar lá junto, tenho que fazer as minhas orações, ler a Bíblia com as pessoas. É isso que te motiva? Ou você quer demonstrar para alguém que você está cumprindo essas práticas? Ou está demonstrando para si mesmos? Ou está demonstrando para Deus? Quando você entrega seus dízimos e as suas ofertas, sobre o qual estudamos há 3 lições atrás, né? O que é que te move? É a consciência da necessidade que a igreja tem para sustento das coisas da igreja? É a garantia de que o pastor vai ter o seu salário no final do mês? Que as contas serão pagas? Quando você canta um hino ou um cântico, o que é que está te movendo? Nós que participamos dos coros, vamos ensaiar, o que é que nos move a isso? É fazer melhor? É cantar bonito? É acertar a nota? Essas questões precisam estar postas nas nossas mentes, não é? Porque tantas vezes, numa vida de rotina que nós temos, nós colocamos essas coisas no meio da rotina e vamos fazendo, muitas vezes, sem parar para pensar: por que estou fazendo isso? O que é que nos motiva? E muitas vezes, quando pararmos para analisar as nossas próprias vidas, podemos estar com a motivação errada. Ebinho, você está querendo dizer então que se eu leio a Bíblia para entender o que está escrito lá, essa é a motivação errada? Se eu oro para pedir alguma coisa a Deus, essa é a motivação errada? Se eu canto e prezo por cantar de uma forma bonita, essa é uma motivação errada? Depende. E o que a nossa revista vai buscar nos esclarecer nessa lição de hoje é que, se isso tudo que nós talvez tenhamos colocado e compreendido que são as motivações, não estiverem embasados no amor que nós temos a Deus, tendo como ponto de partida o amor que o próprio Deus tem por nós, então pode estar alguma coisa errada.
Hoje mesmo, no dia que eu gravo essa aula, eu recebi um texto do nosso querido diácono, irmão Adonias. E o título da devocional que ele manda para a nossa reflexão foi muito apropriado para o tema de hoje. E a pergunta que intitulava a devocional era: ser religioso ou ser cristão? A nossa busca aqui, ao longo do estudo dessa revista, é sermos cristãos em tempo integral. Não é? O que nós estamos fazendo aqui não é orientar ninguém a ser um religioso, a adotar uma prática religiosa. Não é isso. Não é isso. Se você está entendendo assim, peço a gentileza de que volte lá para as primeiras lições para entendermos juntos que o que nos move a fazer o que fazemos aqui é o amor a Deus. E vamos entender como é que isso se manifesta e quais são habitualmente as motivações que estão por trás das atitudes das pessoas nas suas práticas, nas suas vivências com Deus, com o Eterno, não é? Com a igreja, com os outros irmãos. Quais são as motivações, não é? Nossa revista traz aí algumas reflexões e a primeira delas tem a ver com um estudo de um autor que ela menciona, dizendo que é comum identificar 3 motivações principais que levam as pessoas a exercerem, digamos assim, essas práticas espirituais que foram aqui mencionadas: oração, cântico, a participação em culto, a entrega de dízimos e ofertas. E são essas as motivações que eu resumi aí com 3 palavras, né? A primeira delas tem a ver com medo, não é? Um medo de Deus. Não, eu tenho que fazer isso porque Deus está me olhando. Deus pode fazer alguma coisa contra mim. Ele pode me aplicar um castigo se eu não fizesse assim assado, se eu não agir assim assado. Sentir medo é uma motivação muito comum. Não é? E na história do cristianismo nós vemos isso marcado, né? Aliás, eu poderia dizer que é uma das motivações por trás da reforma protestante. Né? Uma igreja que era marcada por imposições, por regras, por obrigações baseadas no medo, não é? Não, se não fizer isso você vai para o inferno, você vai estar condenado. Essa é uma motivação comum e que nós que vivemos num país, né, que majoritariamente segue uma determinada tradição religiosa ainda tem essa perspectiva muito presente, mesmo daqueles que se converteram e que buscam viver o cristianismo verdadeiro. Muito bem, a outra perspectiva é que as pessoas são motivadas por receberem um favor de Deus ou buscar uma bênção. Ah, mas se Deus vai me abençoar e eu vou conseguir algo. Não é? Tantas vezes as nossas motivações são essas. Não é? As nossas orações, muitas vezes eu faço aqui uma autocrítica, né, e busco cuidar para que a minha oração siga aquela estrutura conforme a oração ensinada por Jesus, mas muitas vezes as nossas orações são só pedido, pedido, pedido e reclamação. E eventualmente a gente lembra de agradecer. Mas é isso que é a oração? É a busca de um favor? É isso? É assim que, como cristãos, devemos estar motivados? Não, eu vou ao culto, eu vou ter uma vida aqui, firme diante de Deus, vou fazer tudo que tem que fazer, porque eu quero muito receber do Senhor essa bênção. Creio que todos nós já vimos esse tipo de atitude e talvez a tenhamos exercitado na nossa vida. E por fim, a compreensão muito comum de que o exercício das práticas religiosas levam a pessoa a uma moralidade diferente. Né? A pessoa religiosa é uma pessoa que tem uma moralidade diferenciada, mais elevada se compararmos com a população ao nosso redor. É isso que te move a ser uma pessoa melhor, né? A manter um nível moral mais elevado que a sociedade? É esse o ponto de partida? Muito bem, isso também está presente na nossa cultura, inclusive na cultura cristã evangélica, nas igrejas brasileiras. Nós podemos perceber isso.
Vamos olhar um pouquinho para a palavra de Deus, vamos ver aqui um exemplo de uma situação em que essas motivações que não estão baseadas no amor como ponto de partida, surgem num diálogo que Jesus Cristo tem com uma mulher nesse lugar que aí está no slide, não é? Coloquei aí um mapa, esse mapa tem essa região em destaque em cor bege, que é a Palestina, não é? Aquele pedacinho pequeno lá próximo do azul, próximo do mar Mediterrâneo, é a faixa de Gaza, local que infelizmente hoje se encontra totalmente destruído, as pessoas estão tentando voltar para suas casas, mas só encontram escombros. A faixa de Gaza é uma parte separada do território da Palestina, a maior parte se concentra aí, que chamamos de Cisjordânia, que é essa área maior no mapa, e ali perto da cidade que atualmente é chamada de Nablus, estava Sicar ou Siquém, e próximo a Siquém estava o chamado Poço de Jacó. Tem aí uma foto daquilo que é hoje, né, a localidade onde entende-se que está o Poço de Jacó. Jesus então está caminhando para essa direção e ele encontra então uma mulher próximo a esse poço e tem um diálogo que todos nós podemos nos lembrar com essa mulher, mas que eu vou fazer questão de ler aqui com os irmãos. Então, por favor, abra sua Bíblia em João 4, no Evangelho de João, no capítulo 4. Muito bem, então João 4:1, vamos ver a história da mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fome por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E ele fez isso porque seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto coloca entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos, se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muito bem, está aqui o relato do diálogo aí de Jesus com a mulher samaritana na beira ali do poço ou da fonte de Jacó, né? E eu destaquei aí algumas reações da mulher que revelam motivações dela na sua relação com o sagrado, com Deus, não é? Então no 9 ela diz assim, conforme está aí no slide: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ainda: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? No 15 ela fala: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E por fim destaquei o 20. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Muito bem, a partir dessas afirmações aí que eu selecionei do diálogo, né, da fala da mulher samaritana, fica a pergunta: o que é que parece motivar a mulher samaritana, né, na sua prática religiosa? Vejam, a primeira abordagem que ela tem com Jesus, ela revela uma intriga, uma situação ali de dificuldade de convívio entre judeus e samaritanos. E ela logo coloca a questão na frente, né? Ela não está preocupada em servir alguém que ela não conhece e que pede água. Ela simplesmente diz: ó, tu é judeu, eu sou samaritana, será que a gente tinha que estar sequer conversando aqui? O que é isso? Não é? Acho que algo semelhante está aí no 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Não é? Ela está criando ali um vínculo dela e daquele lugar com Jacó. Não é? Um personagem importantíssimo na história aí, judaico e samaritano também. E ela coloca essas duas questões adiante, né? O que nós vemos aí é o que a revista nos chama de supervalorização das práticas religiosas e apego às formalidades humanas. Parece que essa mulher estava ali amarrada naquele conjunto de regras e tradições que impunham certos comportamentos. E isso é que motivava a religiosidade dela, a relação dela com Deus. Bom, então, olha, veja só, eu sou samaritano, não posso conversar com um judeu. Então, se um judeu chegar perto de mim, eu não vou me dirigir a ele, porque nós não nos falamos. Judeus e samaritanos não se dialogam. Muito menos servem uns aos outros. Por outro lado, bom, será que essa pessoa que está aqui me pedindo água desse poço está se colocando numa condição maior do que nosso pai Jacó? E faz esse vínculo, né? Nosso pai Jacó. Cria o vínculo histórico ali com o patriarca. Muito bem, a supervalorização das práticas religiosas, né? Aliás, quando ela fala também do monte, né? Nossos pais adoravam neste monte, lá onde elas estavam, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar para adorar, e Jesus já vai dizendo logo, ó, nem aqui nem em Jerusalém, daqui a pouco vocês não vão poder adorar em lugar nenhum, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E ela está presa a isso.
né? Tenho um lugar para adorar. Eu tenho um poço que é do patriarca, portanto, tem o seu valor por essa razão, né? Eu tenho uma relação com um determinado grupo de pessoas de religiões diferentes que é de determinada forma. Meus irmãos, isso tudo é uma vida religiosa marcada por excesso de valor a práticas, né? A atitudes, a rituais, a comportamentos. Não consegue olhar o que é que deve estar por trás dessas questões, né? E qual é o fundamento que leva a essas práticas e mais, a capacidade de analisar se esse fundamento é convergente com a orientação de Deus. Volto ao texto enviado pelo irmão Adonias, não é? Ser religioso ou ser cristão? Ser religioso, muitas vezes, ofusca as nossas vistas. A gente passa a entender o mundo, a realidade ao nosso redor, tendo como base aquilo que alguém vem praticando antes de mim. É assim? Não deve ser assim? E mais, as formalidades. Não, eu tenho ritos, eu tenho horários para cumprir, eu tenho uma regra do que fazer. E ainda, né? Quando ela se manifesta aí no 15, depois que Jesus oferece água viva, dizendo que a água daquele poço, dali um pouquinho, se você tomasse água daqui um pouco, você estaria com sede, mas ele ia dar uma água que ia saciar a sede para sempre. Não é? E ela não consegue entender aí que ele está falando, né, do mundo material, do corpo, de saciar o corpo, mas saciar a alma. E ela logo se interessa. Não é aquilo que a gente falou, de uma motivação comum, a busca de um favor diante de Deus. Não, eu quero suprir essa minha necessidade desse momento. Não é? Então ela está interessada nisso, ela se interessa, desperta por manter então uma conversa e um relacionamento com Jesus, aquela pessoa, né, a quem ela foi demandada a servir. Mas com base nisso, ele faz uma oferta que ela entende desse tamanhozinho, e a oferta é desse tamanhozão, e ela então abre a possibilidade de dialogar com ele e pede, ok, então me dá dessa água. Não é? Né? O favor, inclusive, se sobrepôs aí às limitações que a prática religiosa supervalorizada impunha a ela. Agora, algo que eu achei interessante, né, é que sim, a gente está tratando aqui das características dessa mulher, mas quando os discípulos chegam, o que é que acontece? Né? Como é que João relata aqui a chegada dos seus discípulos? Vamos lá. Os discípulos chegaram e foram perguntar. Não é? Quer dizer, perguntaram a si mesmos, né? Aquelas perguntas que a gente faz na nossa mente, né? Como se eles chegassem e estranhassem o fato de Jesus, um judeu, estar conversando com a mulher samaritana, e eles se perguntam a si mesmos, ué, o mestre está falando aqui com a samaritana? É isso mesmo que eu estou vendo? Então a própria prática dos discípulos aqui tem uma marca aí que merece também uma reflexão, assim como a da mulher. Ou seja, a religiosidade, as práticas, as tradições estavam também marcadas na figura dos discípulos. E isso é um alerta para as nossas vidas, porque muitas vezes nós ouvimos essas histórias que destacam características ruins, né, de determinados personagens bíblicos e ficamos apontando o erro deles, né? O nosso interesse é ver o erro do outro. Mas a presença dos discípulos e essas perguntas que eles fazem nas suas próprias mentes me chama a atenção de que muitas vezes nós, discípulos, que estamos em processo de santificação, tantas vezes carregamos conosco essas visões erradas daquilo que nos motiva a seguir a Jesus. E eles, ao chegarem ali, ficaram se perguntando na cabeça deles, talvez um cochicho aqui um com o outro, é isso mesmo? O mestre está falando com uma samaritana?
Quantas vezes a nossa prática é assim, não é? A gente critica alguém por determinada atitude e dali a pouco a gente está praticando aquela mesma atitude. Muito bem. São evidências, não é? De que tantas vezes as nossas práticas estão convergentes, semelhantes à da mulher samaritana e à dos discípulos. Por isso, né, aquele exercício que a gente tem feito de olhar no espelho é adequado para este momento, né? Tá aí a imagem que eu coloco para você, um rapaz se olhando no espelho e a pergunta: em que medida, no seu cotidiano, as suas motivações são semelhantes às da mulher samaritana? Pare um pouquinho, dê uma pausa aí na aula, olhe no espelho, pergunte a si mesmo: será que eu estou sendo motivado por uma supervalorização das práticas religiosas? Será que eu estou motivado por receber um favor? Será que eu estou presa, né, estou apegado às formalidades humanas? Muito bem. É um exercício importante que todos devemos fazer constantemente. A Bíblia nos chama a esse tipo de reflexão. Nos chama a essa reflexão e ela deve ser feita entre nós. Mas vamos falar então de qual deve ser o motivador principal das nossas ações, o que nos move e que está por trás de todas essas atitudes, dessas razões de fazermos as coisas. Se não for isso que está por trás, nós precisamos rever as nossas atitudes. Porque talvez, voltando à mensagem do irmão Adonias, estejamos de fato sendo religiosos. E essa talvez seja a nossa preocupação. Mas o chamado da palavra de Deus é sermos cristãos, em tempo integral, como diz a nossa revista. Amor, o motivo maior. Pois bem, como é que isso se manifesta? Por que isso? E eu trago aí 1 João 4, vou falar do 4 de maneira genérica, porque esse é um texto belíssimo, né, da Epístola de João, e lá temos um capítulo dedicado ao amor, que nos explica tantas coisas, que Deus é amor, e como é que nós que dizemos amar a Deus devemos agir uns para com os outros, para que sejamos o reflexo desse amor. Portanto, é um capítulo que fala dessa motivação. E lá em 1 João 4, 19, vamos lá, abra sua Bíblia, se mova aí lá para o finzinho do Novo Testamento, 1 João 4, 19. O que é que temos aqui? Um texto simples, que é o texto áureo desta lição. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que aconteceu primeiro? Primeiro, Ele nos amou e Ele nos ama. E esse amor de Deus, ele é expressado de tantas formas em relação a nós, que nós precisamos voltar os olhos para isso. Esse amor de Deus não é uma teoria, não é um sentimento, é um conjunto de ações que concretiza esse amor. Ele nos deu vida. Nós, tendo caído em pecado, Ele nos buscou. Ele foi atrás de nos buscar. Lembrem-se que Adão e Eva se esconderam quando Deus os buscou, mas Ele foi atrás. Ele foi atrás. E Ele providenciou mecanismos para sobrepujarmos, digamos assim, essa condição de pecado, na revelação da lei, na vida dos personagens que foram registrados na palavra e da ação e relação de Deus com eles, na história de um povo, e por fim, entregando a solução definitiva, Jesus. E portanto Ele nos ama nos concedendo o seu próprio Filho, e nos permite então vivermos uma vida nova, renovarmos a nossa mente.
O amor de Deus é expresso em atitudes, não é um mero sentimento, como tantas vezes nós temos em mente na nossa cultura. Amar é um verbo de ação. Não é? Já ouvi isso algumas vezes, não é apenas uma manifestação de um sentimento, é um verbo de ação. E isso está muito presente na palavra de Deus, em toda a revelação. Se Ele nos ama, nós que somos seus filhos e vemos esse amor palpável nas nossas vidas, somos constrangidos por esse amor e devemos então retribuir a Deus e as pessoas ao nosso redor. Por isso que o texto não diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O texto diz, nós amamos. Nós colocamos o amor em prática na nossa vida, na relação com Deus, com as pessoas, com a criação, com a gente mesmo. Porque Ele nos amou e Ele nos ensinou como fazer com atitudes, com gestos concretos. Vejam só que bacana essa leitura. Nós amamos porque Deus nos amou antes e nos ensinou e nos mostrou esse amor de forma prática. De forma prática. Se nós formos aos Salmos, nós vamos ver em vários deles formas como o salmista buscava na poesia descrever esse amor que nós precisamos exercitar. Esse amor a Deus principalmente, mas que aqui em 1 Pedro, e nós já voltaremos a esse texto, reflete aquilo que nós devemos praticar em relação às outras pessoas. Vejam só, lá no Salmo 143:6, o salmista revela esse desejo de maior intimidade com Deus. Isso é parte dessa atitude de amar. É uma concretização dessa motivação em nossas vidas. 143:6. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como a terra sedenta. Vamos trazer aqui um exemplo do nosso dia a dia. Sabe aquela pessoa que você gosta tanto, que você se dá tão bem, tem longas horas de conversa, é bom estar ao lado dela, mesmo que em silêncio, passear junto, seu marido, a sua esposa, seu filho, um amigo querido, um irmão amado, e essa pessoa viaja e passa tempos distante de você, e você, talvez como o salmista disse para Deus, você fala que, nossa, minha alma está pedindo a presença dessa pessoa. É assim a relação que o salmista manifesta aqui, motivado pelo amor. Eu tenho vontade imensa de estar na presença do Senhor, não é? De ter essa intimidade, esse relacionamento que gera saudade em nós. Lá no Salmo 42, vamos lá no Salmo 42, 1 e 2, abra aí sua Bíblia se você puder, acompanhe comigo esse passear pela palavra de Deus. Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que bela manifestação, meus irmãos. Tantas vezes nós refugamos, queremos adiar, não é? A nossa ida para o céu, né? Nosso contato com Deus, porque temos medo, talvez, do que virá a acontecer. Mas o salmista está aqui dizendo, quando é que eu vou te ver face a face? Ainda lá no Salmo 63, vamos lá dar um pulinho no Salmo 63, 1 e 2. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Como se Deus fosse a água que vai suprir, não é? Aquela condição de sequidão.
Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Essa contemplação a Deus. E no Salmo 119, vamos lá, páginas aí à frente do 119, nos versos 47 e 48, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Buscar saber qual é a vontade de Deus. Assim é no nosso relacionamento com pessoas que tanto amamos, que sentimos saudade, como eu falei. Essa é a relação movida por amor que o salmista explora aqui nos textos que nós lemos como motivação da sua relação com Deus. E para concluir, não é? Algo que nos chama a atenção, não é? Eu queria voltar lá para 1 João, antes eu vou passar aqui no Evangelho de João, no capítulo que nós estávamos lendo, da história da mulher de Samaria, não é? Porque lá em João 4,14 há um registro que é aquilo que motivou o interesse da mulher. Só que agora entendendo que ele não está falando da água, do elemento químico, né? Daquilo que nos sacia a sede corpórea. Ele diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É algo que nós recebemos do Senhor. Deus nos ama, por isso nós amamos. Nós recebemos o amor e esse amor deve jorrar de nós para os nossos relacionamentos, para o autocuidado, para o amor próprio, para o amor ao próximo e para o amor a Deus e a criação com a qual nos relacionamos. O amor vem para nós e se torna uma fonte a partir de nós. Lá em 1 João 3, no capítulo 3, a gente viu 4, vamos voltar um pouquinho ao 3, no 3,18, chama-se a atenção sobre a prática desse amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós não queremos palavras vazias, que dizem aquilo que nós não vivemos. Não amemos de palavra nem de língua, do falar. Deus nos ensina que o amor é uma prática, mas amemos de fato e de verdade, que seja a motivação por trás dos nossos atos. E para concluir, 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, o amor é uma característica daquele que nasceu de novo. Cristão em tempo integral, a sua marca tem que ser amor. A sua motivação tem que ser amor. Passe em exame a todas as suas práticas religiosas. Mesmo dessas disciplinas espirituais, como orar, ler a Bíblia, praticar o jejum, cultuar a Deus, passe em revista para ver se o que você está fazendo está baseado no amor. Não só na prática, na tradição, porque é algo que alguém mandou, que alguém construiu num determinado formato, em um determinado momento da história, e que nós estamos seguindo tantas vezes sem pensar o que é que está por trás. Todas aquelas motivações das quais eu falei lá no início, quando eu perguntei sobre cada uma das práticas, elas podem ser motivações de segundo nível. Podem ser legítimas, desde que o ponto de partida seja o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Ele nos deu o exemplo. E a motivação de Deus para nos resgatar das trevas para o reino do seu Filho amado foi o amor. Ele entregar Jesus como pessoa, sofrendo numa cruz, humilhada diante dos homens, tendo a sua condição de Deus, foi por amor. Foi por amor. Quantas atitudes de amor que de Deus para você consegue perceber na sua vida? Se você recebeu esse amor, se você bebeu dessa água viva de que Jesus trata ali na relação com a mulher de Samaria, se você bebeu dessa água, ela precisa jorrar de você para o mundo ao seu redor. Na forma de amor próprio, na forma de amor a Deus, na forma de amor aos outros. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E no zelo, não é, que nós precisamos ter com a criação do nosso Deus, que Ele colocou ao nosso dispor para o nosso cuidado e guarda. Quais são as suas motivações? Qual é a primeira das suas motivações, da qual decorrem todas as outras? Que nós, cristãos, cristãs, em tempo integral, sejamos essa fonte de amor para as pessoas que estão à nossa volta. Amor que é mais do que sentir, amor que é agir, assim como Deus nos amou em ação concreta, viabilizando o nosso resgate e a transformação, a renovação do nosso entendimento, para que sejamos como Cristo. Esse é o nosso alvo. Que Deus, portanto, nos abençoe nesse estudo, na reflexão que tivemos aqui hoje, que ela marque o nosso dia, não é? A nossa semana, a nossa vida, porque é algo que precisa estar presente de maneira consciente e prática no nosso viver. Logo mais, às 10h15, se iniciará o nosso culto matinal. Você é nosso convidado. Se puder estar presente, será uma alegria encontrá-lo. Mas, se não puder, nos acompanhe aí pelo canal do YouTube. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue te amando, derramando amor na sua vida para que você seja fonte desse amor, como Ele explicou aqui a mulher samaritana. Bom domingo para você!